Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Primeira Igreja Batista em Guaxupé. Nós estamos fazendo esses resumos das mensagens na primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós já vimos 7 capítulos. Hoje nós iremos adentrar o 8º capítulo nesse trecho, parte da carta que é do capítulo 8 até o capítulo 10, onde o apóstolo Paulo vai apresentar 4 princípios básicos que devem servir de diretrizes para quando os cristãos precisam tomar aquelas decisões pessoais acerca de áreas que são cinzentas, áreas que muitas vezes são questionáveis na vida. E os 4 princípios, de maneira bem resumida, que nós veremos hoje nesse vídeo e também nos próximos vídeos, contemplando o capítulo 9 e também o capítulo 10, são uma série de coisas que precisam ser equilibradas, precisam ser contrabalançadas uma pela outra. Então, no capítulo 8, o apóstolo fala sobre o conhecimento que deve ser contrabalançado pelo amor. No capítulo 9, ele vai falar sobre a autoridade apostólica dele, que deve ser contrabalançada pela disciplina. No início do capítulo 10, ele fala sobre a experiência que deve ser contrabalançada pela cautela, usando bastante figuras e histórias do Antigo Testamento. E por fim, para finalizar esse trecho, ele fala no final do capítulo 10 sobre a liberdade ser contrabalançada pela responsabilidade. Então hoje nós vamos ver o capítulo 8, pega a sua Bíblia aí, já estou com a minha Bíblia aberta aqui, 1 Coríntios capítulo 8, onde nós vamos ver que o conhecimento deve ser contrabalançado pelo amor. Depois de responder algumas perguntas específicas sobre o casamento, o apóstolo Paulo se volta a alguns assuntos mais controversos da carta que ele havia recebido dos Coríntios. A pergunta que estava no ideário, na mente daqueles cristãos era: eu agora como cristão, posso comer carne sacrificada aos ídolos ou não? Essa questão era imediata para os cristãos ali de Corinto. Porém, talvez não seja do meu ou do seu interesse, porque nós não vivenciamos essas questões no nosso dia a dia, nós não enfrentamos esse problema tão específico que tinha ali na cidade de Corinto. No entanto, nós podemos ver que essa questão mais ampla sobre o uso da liberdade cristã, ela sim se aplica à nossa realidade hoje, porque nós enfrentamos talvez hoje com realidades que o apóstolo Paulo também não teve que lidar. Por exemplo, será que o cristão pode ou não pode frequentar o teatro? Será que cristãos podem ter televisão em casa? Um grande debate aí que muitas vezes é ido até as últimas consequências. Até que ponto um cristão pode se envolver com a política? São áreas cinzentas, áreas muitas vezes questionáveis, onde os cristãos têm que lidar hoje em dia. Como a gente pode observar também, Paulo se dirige principalmente para os cristãos mais fortes, aqueles que possuíam conhecimento espiritual e tinham experiência, que entenderiam a autoridade e a liberdade que Cristo dá a cada um de nós. E como nós sabemos e vamos ver em todo esse trecho desse vídeo e nos próximos vídeos, algo que tem que sempre ficar na nossa mente: que na igreja os mais fortes devem cuidar dos mais fracos. Interessante notar que no mundo antigo, de maneira geral, e principalmente nas cidades greco-romanas, haviam 2 fornecedores de carne, de proteína mesmo. O
primeiro deles era o mercado comum, mercado onde nós também compramos, açougues e aí tantos lugares, onde o preço era mais elevado. E o outro local eram os templos das cidades, onde havia sempre essa carne de sacrifício disponível. Então o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos leitores para 3 fatores importantes sobre essa questão. Primeiro fator, nós podemos ver nos versículos 1 e 2, que é o conhecimento. Paulo apela ao ideal, ao conhecimento, no versículo 1 falando, sabemos que todos temos conhecimento. Todos sabiam que os ídolos não eram coisa alguma, era apenas uma representação falsa de um Deus que não existia, só existia na mente obscurecida daqueles que o adoravam. Assim, a conclusão do apóstolo é lógica. Um Deus inexistente não pode contaminar o alimento oferecido em seu altar. Até aí, os cristãos fortes estavam super esclarecidos, não demonstravam dúvida alguma. Então, por que os cristãos mais fracos se sentem perturbados com essa posição deles? Uma vez que aquela questão é tão lógica. Queridos, muitas vezes não é somente pela lógica que nós somos convencidos. Há essa atitude de quem sabe tudo. E nós vemos isso nas seitas e nas igrejas, ditas igrejas espalhadas por aí, falando desse pessoal que sabe tudo, é uma evidência muito grande da ignorância deles. A pessoa que realmente conhece a verdade, ela tem uma consciência forte, mas ela também sabe que ela não sabe de tudo. Ela não consegue saber de tudo. Então, queridos, é possível se crescer em conhecimento bíblico, crescer em quantidade, mas não crescer na graça de Deus. E também não crescer no nosso relacionamento com o nosso Deus. Então, a primeira questão, primeiro fator importante é conhecimento. Segundo fator, dos versículos 3 a 6, é o amor. O amor e o conhecimento devem andar juntos. Efésios 4,15 fala, seguindo a verdade em amor. Interessante que alguém já disse que verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade é hipocrisia. Os dois têm que andar juntos. Os cristãos mais fortes ali da igreja de Corinto tinham conhecimento, mas eles não usavam o seu conhecimento em amor. Em vez de edificar os irmãos e irmãs mais fracos, eles apenas se tornavam cada vez mais presunçosos. E a grande preocupação do apóstolo Paulo era que os mais fortes dentro da igreja ajudassem os mais débeis a crescer e a deixar de ser fracos. Na verdade, são os cristãos fracos que sentem essa necessidade da segurança da lei e que temem de usar a sua liberdade. São aqueles que se mostram propensos a julgar e a criticar os irmãos mais fortes e tropeçar naquilo que fazem. Irmãos mais fracos são aqueles que querem uma lista, que querem falar claramente. E queridos, como isso é uma tentação no coração dos pastores, muitas vezes no meu coração, pessoas vêm falar, pastor, isso pode ou não pode, só pelo simples fato de saber. Mas quando nós caminhamos juntos e olhamos a palavra de Deus e cada um chega à sua própria conclusão, eu estou ajudando aquele irmão, aquela irmã a se tornar forte. Então, queridos, fujam de lugares, de pastores, de líderes. Não sejam pessoas que queiram simplesmente lista para cumprir. Não. Utilizem da sua liberdade cristã para tomar as melhores decisões. Porque esse conhecimento espiritual que nós temos, ele tem que ser usado em amor. O cristão mais forte pode tomar o cristão mais fraco pela mão e ajudá-lo a se levantar, a caminhar, de modo que ele desfrute da sua liberdade em Cristo. Em terceiro lugar, nós temos a nossa consciência. Além do amor, além do conhecimento, nós temos a nossa consciência. O termo consciência significa simplesmente
conhecer com, e ele é usado por volta de 32 vezes no Novo Testamento. A consciência é este tribunal interior no qual os atos são julgados e aprovados ou condenados, segundo Romanos capítulo 2. O mais importante, porém, é que a consciência, ela depende do nosso conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual possuímos e praticamos, mais forte se torna a nossa consciência. Alguns cristãos têm consciência fraca porque foram salvos há pouco tempo. São aqueles bebês do capítulo 3 e não tiveram ainda a oportunidade de crescer. Outros, porém, têm uma consciência fraca porque se recusam a crescer. Ignoram a Bíblia, a palavra de Deus, o único manual de regra e de prática. Ignoram a comunhão cristã, acham que conseguem ser igreja sozinho, impossível. E permanecem nesse estado inerte de imaturidade. Capítulo 3, Hebreus capítulo 5. Mas existe um terceiro tipo de pessoas que não usam da liberdade, que permanecem ou às vezes querem ficar fracos, porque eles temem a liberdade, eles temem o uso da sua liberdade. Queridos, segundo esse texto, a consciência de um cristão mais fraco, ela é facilmente contaminada. Versículo 7. Ela é ferida. Versículo 12. E ela é tropeçada. Versículo 13. Por isso, os irmãos mais fortes devem consentir voluntariamente aos mais fracos e não podem fazer nada que possa prejudicá-los. É importante observar que no cristianismo, na igreja que o Senhor Jesus prometeu, que o Senhor Jesus é o cabeça, são os mais fortes que cedem aos mais fracos, e não ao contrário. Mas eles cedem em amor, e cedem somente para ajudá-los a amadurecer. O propósito não é ceder porque o mais fraco está fazendo uma birra, não é mimar esses mais fracos, mas sim edificá-los, mas sim ajudá-los a crescer. Porque se não fosse assim, tornariam débeis, se tornariam fracos. Esse é o capítulo 8. Um capítulo bem interessante sobre essa questão da carne sacrificada aos ídolos. E depois, mais à frente, ele vai voltar a falar sobre isso ali no capítulo 9 e o capítulo 10. Deus abençoe a todos e nós vamos continuar caminhando para a maturidade.